Eu estou usando esse texto da Bíblia para dar abertura no programa O Poder da Palavra. Eu vou escolher para mostrar a vocês a fé de um homem que foi chamado. Ele foi chamado. Esse homem chamava Abraão. Abraão, quando chamado, obedeceu e, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Aí é que nós mostramos a fé da pessoa. Ele não sabia para onde ia, mas ouviu a voz de quem sabia ou de quem sabe. Então, nós aproveitamos essas pessoas para trazer a notícia dessas pessoas para nós outros, nesse tempo de dificuldade em que nós vivemos nele. Mas quem tem fé, vive. Quem tem fé, vive. Porque Abraão teve fé e viveu, sem saber. Ele teve muita dificuldade. Primeiro, ele tinha que sair, mas ele tinha o pai dele. Ele não queria afastar do pai. E tinha também um sobrinho que era órfão. O pai dele morreu e esse sobrinho ficou na responsabilidade do avô e de Abraão. E quando Deus chamou Abraão, ele vivia no campo da idolatria e vivia na terra que era dele mesmo, uma terra que ele nunca tinha afastado dela, mas recebeu aquela chamada. Então ele resolveu. O que ele fez? Ele juntou o pai e o sobrinho e levou com ele para ir para a terra de Canaã. Deus é que ia dirigir ele em toda aquela trajetória. Ele não tinha uma encruzilhada que ele pudesse entrar e falar assim: eu vou por essa encruzilhada aqui, porque certamente eu chego lá. Não, ele foi debaixo do poder de Deus. A palavra que tem poder sai da boca de Deus, e caminhava Abraão para onde ele estava chamando. E ele mostrou para Abraão que queria fazer uma descendência dele, fazer uma nação dele, mas Abraão não tinha filho. Então era para ele ficar assim, sem fé, não ter fé. Mas acontece que mesmo ele sabendo que não via quem estava chamando, mas ele conhecia pela fé. Conhecia pela fé. Por disso que eu digo assim, a fé é uma coisa importante que, por exemplo, nós nunca vimos Deus. Eu nunca vi. Todas as pessoas que eu conheço, nunca, se perguntar, nenhum deles viu Deus. Por que não viu? Porque Deus só manifestou na pessoa de Jesus, porque transformou em carne e veio como filho para viver na terra e passar a mensagem do Evangelho para o começo do seu reino aqui na terra. Então Abraão, ele foi viajando,
e teve, já disse, ficou numa determinada cidade que estava entre Canaã e da onde ele saiu. Então ali ele ficou uns tempos até que o pai dele morreu. Quando o pai dele morreu, ele pegou e saiu, continuou a viagem. E Deus guiando ele. Lá num certo lugar, numa outra cidade, ele deu muita fome. Então ele falou com a mulher: vamos descer aqui para nós arrumar comida. Então ele desceu para arrumar comida, e quando chegou lá, o rei daquela cidade, ele não conhecia esse rei. Então o que ele fez? A mulher dele era muito bonita. Aí ele virou para ela e falou assim: escuta aqui, nós vamos ter que arrumar um jeito, porque senão essa gente daqui dessa cidade vai me matar por causa de você. Aí vai falar assim: vamos arrumar um jeito. Aí ele vai falar assim: ó, se alguém vir conversar com você, você fala que é minha irmã. Você fala que é minha irmã. Não fala que é minha mulher, não. Fala que é minha irmã. Olha bem, a fé aonde levou Abraão. A fé que estava levando. Então a situação aqui é difícil, então vão misturar essa fé com outras coisas. Então foi dito e feito. O rei daquela cidade, quando viu que a mulher era muito bonita, mandou lá para apanhar aquela mulher, que naquele tempo lá, ele espanhava qualquer mulher de outra pessoa para viver com ela. Se fosse bonita, levava para viver e depois largava outra vez. Então o que ele fez? Ele levou. Mas quando ele levou a mulher para a casa dele, Deus despejou uma peste que abrangiu todo o povo dele, porque Deus mostrou que sem fé é impossível agradar, porque com fé Deus tem jeito de trabalhar. Deus trabalha com a pessoa que tem fé. Então deu uma doença naquela pessoa, uma doença maldosa, em tempo de morrer todo mundo. E quando ele descobriu que a mulher vinha da mulher, ele pegou, falou assim: vamos, chama o homem aqui. Aí o Abraão foi lá: por que você não falou comigo que era a sua mulher? Ele falou: fiquei com medo de vocês me matar. Aí ele falou assim: não, mas nós tememos a Deus igual a você, rapaz. Você errou, mas ponha ela e leva para lá, leva, senão nós não vamos sarar. Aí aquelas pessoas sararam daquela lepra que Deus mandou para eles. Então, eu mostro que às vezes as pessoas criticam. Olha, gente, esse Deus que eu estou falando é aquele mesmo Deus que estava guiando Abraão. É aquele mesmo. E ele está hoje da mesma maneira que estava lá naquela ocasião. E hoje ele ainda tem o prazer de saber que o nome do filho dele está sendo trabalhado de coração a coração daquelas pessoas que aceitam ele como Salvador. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o nosso coração liga ao coração de Deus e toda a bondade de Deus passa para o nosso coração, para o nosso viver, e às vezes nós mesmos atrapalhamos. Às vezes nós não queremos aprender isso. Às vezes nós lutamos com qualquer porcaria que existe no mundo e deixamos de fazer aquilo que Deus está pedindo que nós façamos. Então, meu prezado ouvinte, nós precisamos ensinar. Eu faço assim, ver se as pessoas aprendem alguma coisa. Então, eu quero mostrar que há essa dificuldade para nós conduzirmos, mas é certo que Deus nunca desamparou um dos seus servos. Então, logo para frente, que está na caminhada para Canaã,
Ele tinha muito gado e o sobrinho dele também tinha muito gado. Tinha muito gado, então tudo estava junto, tudo naquela harmonia, mas o filho dele cresceu os olhos um pouco maior do que os olhos dele e viu que a situação dele estava boa, mas do avô também estava. Então, os pastores que trabalhavam começaram a discutir um com o outro, fazer aquilo que muita gente faz, ficar cochichando e atrapalhando a vida de outra pessoa. Então aquele sobrinho dele fez isso e os empregados dele, os pastores que estavam cuidando de ovelha, fez com os do avô dele a mesma coisa. Aí ele chegou e falou assim: olha, meu sobrinho, nós não podemos ficar discutindo isso não. Nós somos família. A família, quando une o coração de Deus, é família. Às vezes nós fazemos da família um bagaço, mas é sabendo que nós estamos fazendo um mal para Deus. Por exemplo, o sujeito mata a esposa, um filho mata o pai. É a família, devia estar em união. Então, aconteceu isso com Abraão. Eu estou passando isso que eu quero mostrar que os homens de fé, naquela ocasião, acontecia também coisas difíceis. Mas aí Abraão falou: nós não podemos fazer isso não, que nós somos família. Você é meu sobrinho, eu preciso de você e você precisa de mim. Aí, se você quiser, você escolhe. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Então você vai escolher o terreno, o pasto, a grama, o mato que você quiser para dar para o seu gado, e eu fico com outra parte. Ele olhou, tinha para o lado do Jordão, tinha uma campina, mas que ia longe, mas muito bonita mesmo. Ali ele falou assim: meu gado ali vai ficar tudo gordo, tudo bom. E eu vou para o lado direito, vovô. Vou para o lado direito. Titi. Eu vou para o lado direito. É que era tia, não era avô não. Aí ele foi para o lado direito. Sabe o que aconteceu? Olha bem. É isso que eu quero que eu mostro. Ele foi com os olhos abertos para as coisas malignas. As coisas que não eram da parte de Deus. Então ele foi e acampou, fez antena, como é que é? Foi fazendo até na cidade, fez aquele campo grande, fez um barraco aqui, fez outro barraco ali, vou usar isso, até chegar lá. A fé dele parece que prestava, mas é depois que ele aborreceu o tio dele, é que ele foi fazer o que ele queria. Olha, meu prezado ouvinte, quando nós fazemos o que nós queremos, é exatamente o que vai acontecer conosco. Então, o que aconteceu com o sobrinho dele foi que dentro de pouco tempo, ele perdeu até a mulher dele, porque Deus pôs fogo na cidade aonde ele foi morar. E Deus tirou ele do meio do povo de lá, mandou 2 anjos, tirou ele e correu, e o anjo falou assim: ó, não olhe para trás, que vai pôr fogo na cidade agora. A mulher dele olhou para trás para ver a beleza da cidade, viu foi a beleza do fogo e virou uma estátua de sal, porque o poder de Deus é poderoso e a palavra de Deus é poder. Nós temos que respeitar a palavra de Deus como palavra de poder. E eu estou chegando já no final dessa parte e agradeço muito vocês que estão me ouvindo, me vendo, e é Deus que mandou.